Vamos agora iniciar o capítulo 5, da segurança e da medicina do trabalho. Seção 1, disposições gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho: 1. Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Companhia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 3. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho. Artigo 156. Compete especialmente às delegacias regionais do trabalho, nos limites de sua jurisdição: 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. 3. Impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste capítulo, nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas: 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 2. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. E 4. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados: 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. 3. Conhecer, em segunda e última instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos delegados regionais do trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. B. Ao uso dos equipamentos de proteção individual pela empresa. Artigo 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste capítulo. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos gerais desses artigos. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o ambiente de trabalho deve ser salubre e seguro. Isso é um direito de todo e qualquer trabalhador. Tanto é que, se o ambiente for perigoso ou insalubre, a empresa deverá o quê? Pagar um adicional correspondente. Porque o ideal é que se forneça ao empregado um ambiente sadio, um ambiente que não agrida a sua vida e nem tampouco a sua saúde. Aliás, isso vai ao encontro do estatuído no artigo 200, inciso 8 e 225 da Constituição, que trata exatamente
do meio ambiente rígido ao trabalho. Que isso é responsabilidade de todos, né? Do empregado e do empregador, podendo gerar até uma falta grave ou justa causa. Aproveito aqui e acresço que o meio ambiente rígido do trabalho, ele se insere em todo o contexto do meio ambiente, de um modo geral. Ora, se a gente precisa manter um ambiente saudável, né, para toda a população, porque um dos princípios do direito ambiental é exatamente que ele perpassa para além das atuais, as futuras gerações, eu trago esse conceito para o ambiente de trabalho. Porque, Maria, quando o empregador e o próprio empregado também não tem cuidado com o ambiente do trabalho, isso pode gerar consequências que vão atingir a própria vida pessoal dos seus empregados e seus familiares. Há exemplo, por exemplo, de um acidente de trabalho que venha causar falecimento do empregado. Pois bem, é importante a gente salientar que a definição de meio ambiente de trabalho não fica adstrita apenas ao trabalhador que possui CTPS assinada. Deve ser ampla e restrita, envolvendo o trabalhador que desempenha uma atividade, remunerada ou não, e porque todos estão protegidos constitucionalmente de um ambiente de trabalho adequado e seguro, necessária a digna e sadia qualidade de vida. Porque muitas pessoas pensam, Maria, que a conta, a prestação, a remuneração, a onerosidade é um dos elementos jurídicos formais do contrato de emprego. O trabalho voluntário, que não é remunerado, ele afastaria a aplicabilidade dessas normas de rigidez e segurança do trabalho. Claro que não afasta. Não importa se o trabalho é a título remunerado ou a título voluntário, a incidência das normas pertinentes à segurança e medicina do trabalho devem prevalecer sobre todo e qualquer tipo de labor prestado por um ser humano em proveito de outra, em pessoa física ou jurídica. Porque a todos devem ser asseguradas qualidade de vida, vida digna, trabalho digno para a sua qualidade de vida. Nesse viés, a Constituição de 88 adotou 2 objetos para tutelar a questão ambiental do trabalho, sendo um imediato, que é a qualidade do meio ambiente em todos os seus aspectos, como eu já falei, e 2, o mediato, que é a saúde, a segurança, o bem-estar do cidadão, expresso nos conceitos de vida em todas as suas formas. Aqui a gente traz a incidência do artigo 3º da Lei 6938 de 91, concomitante com a qualidade de vida constante no artigo 225 da Constituição Federal. A proteção do ambiente de trabalho ela é etapa indispensável para o equilíbrio do meio ambiente geral. Aqui é importante a gente analisar algumas questões que estão na resolução número 1 de 86 do CONAMA. O artigo primeiro diz assim, para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Esse conceito, na resolução de 86 do CONAMA, ele é levado para o meio ambiente de um modo geral. Entretanto, a gente traz esse conceito também para o meio ambiente do trabalho. E no mesmo sentido, as inúmeras resoluções e convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, destacando-se a Convenção número 148, que trata sobre a proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação de ar, ruído e as vibrações de local de trabalho, muito utilizada pelos peritos quando da verificação do ambiente insalubre.
E também a Convenção número 155, que trata sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. Da quarta turma do TST, no recurso de revista processo 1526 de 2011, de relatoria do ministro Fernando Eizo Ono. É uma decisão de 2014, mas muito importante. Olha o que é que ele diz, abre aspas. O parágrafo único, inciso B, do artigo 158 da CLT, dispõe que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Ademais, o artigo 482-H da CLT estabelece que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador o ato de indisciplina ou de insubordinação. Por outro lado, a gradação, proporcionalidade e adequação entre a falta e a penalidade cometida pelo empregado constituem requisitos para a aplicação da justa causa, constituídos pela doutrina e jurisprudência. A Corte